Como disse anteriormente, hoje eu vou falar de uma pessoa extraordinária, Thomas Edison. Com certeza você já ouviu falar de Thomas Edison e quando eu faço a pergunta, é o cara da lâmpada. Todo mundo, o cara da lâmpada, aquele que acendeu a lâmpada e contam histórias pitorescas e todo mundo lembra do cara da lâmpada. Vários outros inventores, tem o cara da dinamite, você tem o cara da carabina, você tem o do avião, você tem várias pessoas com descobertas extraordinárias que dedicaram uma boa parte da sua vida a alcançar esse sucesso nessa área. Mas Thomas Edison não é só o cara da lâmpada. Thomas Edison é o cara do fonógrafo. Thomas Edison é o cara que tem 72 patentes. 72 invenções originais. Mas mais do que 72 patentes, Thomas Edison era o dono da General Electric, uma das companhias mais bem-sucedidas da história, que hoje ainda existe. E em vida, ele se tornou multimilionário. Mas para aqueles que não sabem, Thomas Edison, além de ser dono da General Electric, ele era sócio da Ford. Ele era sócio de uma série de outras empresas, todas extremamente bem-sucedidas. E ele era capaz de trabalhar em todas essas frentes. Então, além da sociedade com Henry Ford, que era seu amigo, inclusive tornou-se vizinho, e contribuir para o sucesso da indústria automobilística com algumas de suas patentes, ele também financiava vários exploradores que viajavam pelo globo, mapeando geologicamente, geograficamente e trazendo para Thomas Edison amostras de vegetais, de minérios, etc. Ele tinha um laboratório de metalurgia, um de química, um que ele pesquisava botânica, várias áreas de engenharia e tudo isso naquela mente criativa, um galpão enorme onde ele se dedicava a esse processo. E num outro determinado momento, ele também era extremamente focado e centrado ao desenvolver as suas indústrias, as suas companhias, de onde ele auria os recursos financeiros para se dedicar à vontade ao seu desejo por conhecimento. E ele é uma das raras e extraordinárias pessoas que conseguia integrar numa única pessoa uma rede focada e uma rede difusa. Ele era alguém focado, centrado, de alta produtividade, mas também era alguém extremamente criativo, com uma mente livre e aberta. E ele transitava por esses dois universos com uma tremenda capacidade. Inclusive, a criação do fonógrafo para atender uma necessidade de Thomas Edison. Em alguns momentos, quando ele tinha um problema que é aparentemente insolúvel nas suas companhias ou em algum dos seus experimentos, em que ele tentava repetidamente superar e não conseguia, ele tinha uma técnica. Ele descobriu que a música o relaxava, então ele tinha alguns músicos que ele contratava para atendê-lo. Mas como é comum em pessoas dessa natureza, ele não tinha uma hora específica para o trabalho e você não podia manter músicos 24 horas. Então, o desenvolvimento do fonógrafo foi para lhe permitir essa válvula de escape e relaxamento 24 horas do dia. Então, ele conseguia, pegar o som, guardá-lo para utilizar no momento apropriado. Apesar dessa invenção fantástica, a técnica que Thomas Edison utilizava para superar problemas é extraordinária. E essa técnica ele tinha em comum com uma outra personagem extraordinária chamada Salvador Dalí. Salvador Dalí é um pintor. O que Thomas Edison, um inventor, tem em comum com Salvador Dalí, um pintor? Um pintor com características particulares. Salvador Dalí é o que a gente chama de pintor surrealista. Mas era um surrealismo diferente. Ele construía quadros hiperrealísticos e esses quadros hiperrealísticos tinham alterações, modificações, às vezes até deformações, mas que eram perfeitamente compatíveis com uma alteração, uma ruptura com as leis da gravidade ou da realidade. Tudo isso milimetricamente calculado. Numa época em que você não tinha impressoras ou computador, era feito de memória, era feito à mão. Então imagine
pintar um relógio perfeito e depois uma parte dele derreter, como se fosse um material plástico. Esse era Salvador Dalí. E os dois, Thomas Edison e Salvador Dalí, tinham uma técnica muito interessante em comum para superar bloqueios e dificuldades na resolução de problemas. Então, Thomas Edison, ele tinha uma poltrona em cima de um tablado de madeira. Quando ele tentava sistematicamente resolver um problema ou ultrapassar um obstáculo e não conseguia, depois de dedicar um largo tempo, ou seja, depois de concentrar sua atenção, focar e concentrar, não conseguia resolver, ele procurava relaxar o máximo possível, ouvir alguma música, sentava na sua poltrona e colocava na mão 5 esferas de metal. Esvaziava sua mente totalmente, no estado próximo ao sono. Depois que ele conseguia esvaziar completamente, ou seja, eliminar todo este foco e concentração, quando esse relaxamento chegava próximo ao sono, é comum, as mãos se abriam, as esferas caíam no chão, batiam violentamente sobre o tablado de madeira, ele levantava e tentava novamente resolver o problema. E ele dizia que era uma técnica infalível. Sempre ele conseguia ver as coisas de uma outra ótica e resolver. As poucas vezes em que ele não conseguiu é porque a solução dependia de uma informação que ele não possuía. E ele disse que as ideias mais extraordinárias, mais visionárias que ele teve para superar obstáculos foi usando essa técnica. E olha que interessante, Salvador Dalí também. Ele queria construir uma determinada imagem, mas ele não conseguia visualizá-la na mente. Tentava de várias maneiras e o resultado não atendia às suas expectativas. Então, ele sentava numa poltrona, relaxava e tinha na mão um molho de chaves. Quando o seu relaxamento chegava a tal ponto que as chaves caíam no chão e faziam barulho, ele levantava e tentava novamente pintar. E ele disse que todas as vezes ele conseguiu superar os obstáculos. Apesar deles não estarem presentes hoje para a gente fazer uma análise cerebral, nós sabemos o que acontecia. Thomas Edison saía de uma rede focada para uma rede difusa. Ele saía do lobo temporal esquerdo para o lobo temporal direito. E quando ele saía daqueles padrões estabelecidos, uma rede difusa é aquela em que você não foca a sua atenção sobre nada e permite procurar novos padrões e encontrar relações entre conjuntos aparentemente sem elementos comuns. E isso permitia que você tivesse criatividade aumentada. É a mesma coisa com Salvador Dalí. Então, Thomas Edison é um raro exemplo de alguém que tinha o melhor dos dois mundos. Ele tinha uma produtividade fora de qualquer tabela, graças ao seu foco e concentração, mas também tinha uma criatividade incomum, graças à rede difusa que ele também era capaz de reproduzir. E nós? Nós temos 2 hemisférios cerebrais com tendências em áreas bem distintas. Um com uma tendência ao foco e concentração, outro com uma tendência à rede difusa. Infelizmente, algumas pessoas dizem que para ter sucesso na vida você precisa de foco e concentração e abandonam e nunca visitam o que nós chamamos de rede difusa. E existem aqueles que são considerados incapazes, pessoas visionárias, criativas, mas sonhadoras e pouco eficazes, que são capazes de ter ideias extraordinárias, mas não conseguem transformá-las em processos objetivos, porque não conseguem dedicar o tempo e aquela parte chata para construir determinados caminhos. Então, é muito comum que pessoas tenham muitas ideias que não se concretizam em sucesso, e muitas pessoas têm sucesso, mas perdem tudo porque se deparam com barreiras insolúveis. E se nós pudéssemos unir esses 2 aspectos da nossa cerebração para superar todos os nossos limites? O que é que nós poderíamos fazer? É simples. Nós precisamos utilizar os recursos, alguns que nós já falamos. Lembra que nós falamos sobre a projeção para o futuro?
que nós podemos criar um cenário virtual que não existe, entrar nesse cenário e viver experiências que nunca aconteceram e dessas experiências retirar informação e atingir o conhecimento? O nome disso é projetar-se no futuro. Projetar-se no futuro depende das chamadas redes difusas. E transformar esse futuro em um plano viável de trabalho depende de uma rede focada. Tudo o que você precisa fazer é construir essa estrutura. E sabendo como o cérebro funciona em cada um desses aspectos, nós chegamos num nível hoje em que nós temos tecnologia para mimetizar, ou seja, copiar essas frequências cerebrais. Só que o nosso cérebro, ele é uma máquina muito bem azeitada. Ele é uma tecnologia futurista. Ele tenta o máximo possível prever o que você vai desejar e dar as condições adequadas para alguma coisa. Então, quando ele percebe o que você quer, ele costuma construir o necessário para você usufruir desses resultados. Então, o que é necessário para conseguir os estados mentais ideais? Lembra que nós falamos sobre padrões? E os padrões não são apenas de natureza intelectual, existem padrões emocionais, padrões de vários tipos. O objetivo disso é ganhar eficiência, porque se nós tivéssemos que processar todas essas coisas sempre que tivéssemos que repetir uma tarefa, o gasto de energético e de espaço seria grande demais. Peraí, não entendi? Então vamos voltar para aquela parte mais objetiva. Então, imagine, lembram das ondas se propagando? Eu falei que existem ondas de maior amplitude, ondas de maior frequência e que elas são diferentes. No cérebro, produzir ondas de alta frequência e de baixa frequência, de alta amplitude, é utilizando energia. Então, se eu produzir ondas chamadas alta frequência e baixa amplitude, o gasto energético é muito pequeno. Porém, ondas de maior amplitude e menor frequência, elas gastam muito mais energia. Essas ondas de menor amplitude e mais alta frequência, vamos, por exemplo, ondas beta. E essas seriam ondas alfa. O gasto energético para produzir ondas alfa é muito maior do que para produzir ondas beta. Isso significa que você vai precisar de mais ou menos energia para que isso aconteça. Diante disso, o cérebro, para economizar... Peraí, o que são as ondas alfa? Lembra que nós falamos sobre dados mais complexos, projeção no futuro, criatividade, todas essas coisas? Elas têm um gasto energético maior do que a manutenção, por exemplo, de um comportamento repetido. Então, uma vez que você aprende alguma coisa, memoriza, o cérebro automatiza essa tarefa com o objetivo de economizar energia. Então, em vez de pensar no que vai fazer, você vai automaticamente para a realização. E realização, como nós falamos, são ondas gama, ondas muito mais baratas do que as ondas alfa, que são as ondas da criatividade e da resolução de problemas. Então, quando você automatiza, você economiza. E o cérebro está sempre tentando aumentar a sua eficiência. Ele aprende, automatiza, aprende, automatiza. Então, há uma grande tendência a automatizar. De maneira que, depois que nós repetimos várias vezes uma determinada ligação entre postura e estado mental, o cérebro automatiza de tal maneira que toda vez que nós reproduzimos aquela postura, o cérebro produz a química correspondente àquele estado mental. É mais ou menos assim. Quando as frequências são essas, é isso que você deve sentir. Quando a postura é essa, é isso que você deve sentir. Isso acontece graças a um fenômeno chamado automatismo cerebral. Por isso, você deve ter ouvido falar que para ter sucesso numa determinada tarefa, você precisa visualizar isso antes. Como o cérebro não sabe a diferença, você já teve essa experiência e você consegue, então, superar limites emocionais utilizando essa técnica. Isso é verdade. Mas essa técnica vai um pouco mais além. No momento em que você reproduz determinadas frequências cerebrais,
o cérebro automaticamente ativa as áreas cerebrais, as redes cerebrais correspondentes àquela atividade específica. E se essas frequências forem muito próximas da que normalmente você produz, o cérebro entende que é isso que você tem que fazer. Então não haverá fuga de atenção ou fuga do processo que você deseja realizar. Por quê? Porque ele vai funcionar quase como o tal medicamento da inteligência. Peraí, não entendi. Lembra que nós falamos sobre frequências base? Gama, alfa, beta, teta, delta. O que cada uma dessas faz? Eu vou agora falar especificamente de cada uma delas. Vou explicar o que uma onda gama faz, uma onda beta faz, e cada uma delas nós vamos construir o que a gente chama de bases da cerebração. Aí vamos falar sobre a borda e vamos falar sobre as camadas. E vamos falar sobre os estados mentais que correspondem a cada uma delas no nosso próximo encontro.